Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do nosso canal. Temos aqui a primeira menina a falar ao 343. Temos com a gente hoje Catarina Diniz, jogadora do plantel principal da equipa feminina do Futebol Clube Barreirense, a equipa que milita na terceira divisão nacional. Olá Catarina, bem-vinda ao nosso canal. É um prazer ter-te aqui com a gente e esperemos que te sintas em casa e hoje vamos só falar daquilo que a gente gosta, falar de futebol. Bem-vinda! Obrigada. O prazer é todo meu. Bem, Catarina, da minha parte também digo-te o mesmo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer ter-te aqui como a primeira senhora a jogar futebol. E então vamos aqui realizar a entrevista. Hoje sou eu que dou o pontapé inicial e vou começar a dizer o teu histórico de clubes das respectivas épocas. Começas no futebol feminino pelas portas do Clube de Futebol do Benfica, em 12-13, e ficas por lá até 13-14. Logo de seguida dás um passo grande na tua carreira e vais para o Clube de Futebol dos Belenenses, em 14-15. Adiante, 15-16 jogas pelo Clube Atlético Cultural da Pontinha, no ano seguinte voltas ao Restelo, e antes da tua chegada ao Barreirense, em 2021, voltaste ao Clube de Futebol Benfica, certo? Exatamente. A minha primeira pergunta é, tu entras no Barreirense em 2021, sendo que o teu clube anterior foi na época 17-18. O que é que te aconteceu para que nessas duas épocas te afastasses do futebol? Então é assim, basicamente foi por motivos de trabalho. O meu trabalho estava a exigir demasiado e na altura, quando eu estava no Futebol Benfica, o considerado o Fofó, chegou a meio da época, mais ou menos, tive um desgaste em termos do corpo, comecei a ter pequenas lesões Sim, físico. porque o cansaço era extremo e então eu só descansava cerca de 3 horas por dia. E depois fazíamos grandes viagens ao fim de semana e treinávamos 4 vezes por semana e o tempo que eu tinha para descansar, que eram 2 dias, não era o suficiente para que eu recuperasse. E então parei a meio da época e depois no final da época era para voltar outra vez, já estava com horário diferente e tudo no trabalho, mas estava a sentir que estava a precisar de parar. Não consigo explicar a razão concreta, mas precisava de ter tempo para mim. Acho que era mais por aí. Que era o tempo que eu nunca não tinha já há muitos anos. Sim, e arrependes de certo modo de ter feito isso ou farias exatamente a mesma coisa? Faria exatamente a mesma coisa, porque se eu na altura o fiz, foi porque o quis. Claro que depois apareceram. Pronto, mas isto é outro assunto, porque isso já depois houve também o aparecimento do Benfica e do Sporting, na altura que eu ainda estava no Fofó, e isso podia dar asas para, eventualmente, não sei, pudesse ter outra sorte, como quem diz. Mas eu acho que eu precisava daquilo e não me arrependo nada de ter feito. Ok, ainda bem que tocaste no ponto do Sporting, do Benfica. Como é que uma jogadora, que na altura o Fofó, corrige-me se estiver errado, era das melhores equipas de futebol feminino, como é que uma jogadora vê o aparecimento destas duas instituições com muito mais dinheiro, sendo assim mesmo que os outros clubes restantes e com muito mais hegemonia, como é que uma jogadora vê isso de fora? É assim, quanto jogadora do Futebol Benfica, o nosso objetivo era sempre o mesmo, era tentar ser os melhores, porque foram durante muitos anos, sempre fomos os melhores no nosso campeonato nacional. Claro que sabíamos que iria ser muito difícil, porque o Sporting e o Benfica, uh, neste caso o Benfica apareceu depois, exatamente, Claro. o Braga apareceu primeiro, o Braga e o Sporting. Sabíamos que eles tinham melhores condições que nós, seja a termos financeiros, seja a termos logísticos, tudo mais. E sabíamos que seria muito difícil competir contra eles, mas ainda assim trabalhávamos para isso. Como é que eu vejo? Claro que a chegada desses dois grandes clubes, o Braga e o Sporting, nós queríamos tentar ser as melhores, nós jogadoras, como a nível individual e como a nível coletivo, para podermos competir contra essas equipas. Ok. Tendo em conta que em 15-16 jogavas no CAC da Pontinha e voltas ao Belenenses na época seguinte, o que é que te fez regressar? E em questão uma pergunta. Tu estavas no Belenenses, sais para o CAC da Pontinha e depois voltas ao Belenenses, certo? O que é que te fez sair do Belenenses para o Pontinha? E depois na outra pergunta é, o que é que te fez do Pontinha voltares para o Belenenses?
Então é o seguinte, isto é uma história um pouco longa. Quando eu estava no Belenenses, a minha equipa toda, praticamente toda, foi juntamente com o treinador para o Cabo da Pontinha, que naquele momento, naquela época, nos ia trazer melhores condições para nós, enquanto equipa. E nós éramos uma equipa bastante unida e nós tínhamos um objetivo que era ganhar, até porque nesse ano, quando estávamos no Belenenses, já estávamos para subir, estávamos a lutar contra, era 4 equipas, só subiam 2, e nós precisávamos apenas de um empate e nos últimos 3 jogos perdemos os jogos todos e não chegámos a passar. Ou seja, fomos campeões de série e não subimos à primeira divisão. E, entre outras coisas, o treinador propôs-nos ir para aquele clube com estas X de condições, que naquele momento nos dava melhores condições que o Belenenses. E nós todas juntas decidimos ir para lá. Pronto, e foi lá no CAC, o chamado CAC da Pontinha, que fomos campeãs da série, e nessa época, se não estou em erro, em todos os jogos que fizemos, seja da Taça de Portugal, chegámos aos quartos finais da Taça de Portugal, perdemos para aí cerca de 2 a 3 jogos nessa época e ganhámos a Taça da Carla Couto, ou seja, contra a meia-final até foi contra o Fofó na altura. E foi um grande êxito para nós. O que me fez depois voltar ao Belenenses foi praticamente o que aconteceu no reverso do ano anterior. Ou seja, o Belenenses queria-nos de volta, dava-nos condições melhores que o CAC naquela altura e também como dava-nos outra coisa que o CAC não nos dava e que nós jogadoras, apesar de gostarmos de fazer aquilo que é jogar, também às vezes em termos financeiros, se nos dão alguma coisinha, também é sempre uma coisa boa para nós. E foi isso que na altura o Belenenses nos dava dinheiro a cada jogadora para que também pudesse ajudar nas despesas e pronto, e foi isso, e decidimos voltar todas, ou a maioria, ao Belenenses. Sim, claro, faz totalmente sentido. Tenho aqui a minha última questão antes do Rafael intervir. Uma jogadora ou um jogador tem sempre uma figura que tentam seguir. Olham para ele ou para ela e dizem: um dia espero chegar lá, um dia espero ser como eles. Quem foi a tua figura máxima? Tu pensaste nisso? Porque sabemos que no futebol feminino tens aí muitas figuras. Tens a Morgan, tens a Formiga do Brasil, não é? Tens a Marta, que é considerada como se fosse a Pelé. É a Marta, não é a Pelé, é a Marta, não é? Do futebol feminino. Eu queria saber quem é que tu te inspiravas para é uma curiosidade minha. Isto não está no guião nem nada. E gostava de saber quem era a tua referência. Então é assim, quando eu era pequenina, eu era fã incondicionalmente do Simão Sabrosa. Pronto. E sempre o vi, e desde pequenina eu via crescer a jogar. E sempre fui muito fã dele e gostava muito do trabalho dele. E assim, depois dele foi o Fábio Coentrão, entre outros jogadores. Mas esse foi o que me marcou mais. E eu sempre gostei do trabalho e sempre me segui os valores que ele apresentava dentro de campo. Mas em termos de feminino, a jogadora que eu sempre gostei de ver jogar e sempre que acho que foi um exemplo dentro de campo foi a Alex Morgan. Ok. A jogadora. Ok, olha, chegamos então à hora de eu falar, à minha parte. O Zé fala muito, eu não gosto de o ouvir falar, estou a brincar. Depois de responder aqui à tua curiosidade, Zé, vou dar então a entrada. Muito obrigado. À pergunta às perguntas atuais, que é uma jogadora que teve, se não me engano, parada 2 anos. O que é que te fez regressar? Ou como é que tu viste, com que olhos viste o convite por parte do Mr. Luís Costa, coordenador do futebol do Barreirense, para ingressares este projeto bastante interessante do futebol feminino do Barreirense? O Luís Costa chatear constantemente, que era para ver se eu experimentava e se queria ir lá treinar e conhecer o clube e toda a história e isso. E visto que já achei que
estava na hora de voltar. Não por uma ambição maior, porque acho que a ambição que eu tinha antes mantenho sempre. Eu sempre fui muito ambiciosa. Mas claro que os objetivos que eu se calhar tinha antes e chegar mais longe, sei que agora, com 29 anos, não irei chegar, mas era mesmo pelo gosto. O gosto de voltar a jogar. E achei o projeto dele interessante. Para já, na minha altura, né, há 2 anos e meio atrás, 3, só existiam apenas o Campeonato Nacional e a segunda divisão, que era dividido por várias séries. E este ano até foi diferente. E como nunca tinha passado ainda pela terceira série, ou seja, estive no topo e agora estou aqui na terceira série, achei que poderia também, talvez, ajudar algumas jogadoras, ou as mais novas, a tentarem evoluir. E gostei da forma como ele me abordou e me explicou como é que seria e as coisas e como é que poderia ser este campeonato. E sendo assim, aceitei e decidi voltar a jogar. Sim, ao fim e ao cabo, tudo influenciou a que que ingressasses a este projeto, a vontade que tinhas de regressar ao futebol. E como tu dizes, com 29 anos, as ambições já não são as mesmas que eram quando ainda eras uma mais jovem, uma jovem jogadora, mas o bichinho do futebol continua sempre cá com a gente, passa os anos que passar. E obviamente que se calhar na tua visão sentiste, é esta a minha pergunta, sentiste desejada no Barreirense? Sim, sim, eu acho que sim. Acho que a experiência também isso que fez com que o Luís Costa apostasse em mim e que achasse que eu poderia ser uma mais-valia para o clube. Então, sim, sem dúvida. Então, e agora fala-nos do que é que são os teus objetivos pessoais para esta época, no que é que te revês a fazer no campo. Já falaste de ajudar as mais jovens a dar o salto, a dar o próximo passo no futebol feminino. Diz-me então quais, além desse objetivo, que é sem dúvida um objetivo de qualquer pessoa que está mais velha no futebol, quer sempre ajudar os mais novos, e isso mostra também muito da tua pessoa e da tua personalidade. Quais são os teus objetivos pessoais que achas que ainda vais realizar, que sonhas realizar esta época, e quais são os objetivos da equipa? Em termos pessoais e individuais, é tentar sempre crescer, porque apesar dos anos passarem, nós não podemos pensar que sabemos tudo e mais alguma coisa, porque as coisas não são assim. É tentar evoluir, e sempre que eu já tive imensos treinadores ao longo destes anos e cada treinador funciona de maneira diferente e cada treinador nos ensina coisas melhores e para nos evoluir para nós individualmente. O meu objetivo é subir à próxima divisão com a equipa e todas unidas, e o principal objetivo é esse. Eu espero voltar a ter-te cá no fim desta época como uma das jogadoras que subiu divisão com o Barreirense. Também não seja puxar muito a brasa à minha sardinha, mas espero ter-nos cá a falar sobre isso. E os treinadores também, os adjuntos. Os treinadores não gosto dos treinadores. A minha questão vai também agora a outra das minhas questões, que é: tu és uma pessoa que viveu aquilo que eu acho também, e não deixa de ser a minha opinião pessoal, os dois mundos do futebol feminino em Portugal. Tu viveste o início do futebol feminino, em que ninguém olhava para o futebol feminino, infelizmente, e que havia poucas pessoas a acreditar que o futebol feminino podia ser o que é hoje, sendo que ainda tem muito mais para ser, e cada vez mais gratifica a nação que é Portugal. Tu viveste esses dois mundos, o mundo onde existia meia duziazinha de clubes em que iam fazendo esforços, e agora vives na época em que há 3 divisões, há sei lá, inúmeros clubes, não consigo quantificar quantos, e entraram os grandes. Entrou a malta do dinheiro, entrou o Benfica, entrou o Sporting, entrou o Braga, Famalicão, gente que tem muito dinheiro e que investiu outras condições. Certamente que tu no início andavas à procura, muitos clubes andavam à procura de campo para treinar, e hoje em dia temos aquilo que o masculino já tem há muitos anos: centros de treino, centros de alto rendimento, estádios, etc.
como é que é veres estes dois mundos, viveres estes dois mundos do futebol feminino? É assim, eu gostava de ser mais nova, para ser sincera. Visto que isto evoluiu assim e ter a sorte. As miúdas de hoje em dia não sabem a sorte que têm com 16, 17 anos, ou até mesmo 18, viverem nesta época e verem como está o futebol feminino, porque na altura era muito, muito difícil em sub-16, sub-17 e agora há isso tudo. E na altura só havia talvez o sub-16, o sub-19 e a seleção A. E agora já desde muito novas que têm a oportunidade de evoluir e eu acho que essa diferença é notória. Portanto, eu gostava de ter mesmo uns anos a menos, que poderia evoluir nesse aspecto. E é assim, acho que essa é a principal diferença da evolução do futebol feminino e das miúdas de agora, porque elas têm oportunidades que nós há uns anos não tínhamos e têm tudo e mais alguma coisa, até mesmo os pequenos clubes fazem esforços para que elas tenham o melhor, porque antes, em termos de dinheiro, e como referiste muito bem, era muito difícil, até em termos de horários, nós mulheres, por norma, somos sempre as últimas a treinar e às vezes saímos dos treinos às 11 da noite para depois estarmos a acordar às 7 da manhã e isso ainda acontece na maioria dos clubes, mas sei que nos grandes isso por um lado até trouxe mais visibilidade ao futebol, é verdade, fez com que as pessoas que se calhar não ligassem tanto ao futebol feminino começassem a ver com outros olhos e se calhar olhar, afinal as meninas até jogam ali qualquer coisa, não é só os rapazes que têm jeito. E nesse aspecto foi mal para uns clubes sim, porque sentiram-se inferiorizados com a entrada dos grandes, mas eu acho que por um lado até foi bom para conseguir que o futebol feminino os grandes clubes, mas eventualmente, futuramente, talvez os clubes pequenos pudessem ter melhorias e ajudas tanto da federação ou para que o futebol feminino continuasse a ser como é agora. E antigamente as bancadas eram só basicamente os familiares. Eu já noto que agora neste tempo não de pandemia não, porque os estádios não têm público, mas dá um tempo atrás, há cerca dos 3 anos, quando eu estava a jogar, o Braga e o Sporting tinham imenso público a ver e se calhar há 10 anos isto não acontecia. Portanto, acho que foi bom e acho que está muito melhor do que há uns anos atrás e não vejo como uma coisa má os grandes terem entrado para o futebol feminino. Sim, sem dúvida. Tu, se calhar há 10 anos, como tu dizes, era impensável, impensável, não conseguias se calhar imaginar, por exemplo, vês um jogo de futebol feminino no Estádio da Luz com 20 ou 30 mil pessoas a ver o jogo, ou no próprio Jamor. A pandemia também veio aqui atrapalhar um bocadinho as coisas, porque o Benfica depois subiu à primeira divisão e a pandemia veio, não houve grande tempo depois para essa adaptação, para se ver um derby, por exemplo, um Sporting Benfica e um Benfica Sporting na Luz e Alvalade respectivamente, uma final da taça entre estes grandes clubes no Jamor, mas se calhar era impensável há 10 anos, como tu dizes, assistir a um jogo com mais do que os familiares, como disseste muito bem. E hoje consegues assistir, e aliás já todos assistimos presencialmente, através da televisão, a uma final da Taça de Portugal feminina entre clubes históricos e teres 15, 20 mil pessoas na bancada. E isso ok, comparado se calhar a muitos outros países, continuamos a ser inferiores. Mas mostra que estamos a mudar modalidades e por isso também consigo concordar contigo que a entrada dos grandes trouxe muita visibilidade ao futebol feminino português e não podemos classificar como negativa. Zé. Pronto, desculpa só interromper. Diz. Que em termos
de jogo jogado, como se diz. Eu sei que elas têm muito mais oportunidades que nós. Elas, se for preciso, treinam 2 vezes por dia, treinam 1 hora melhor que nós, não têm um trabalho e depois vão jogar, que é o que acontece com os clubes pequenos. Mas é isso, acho que trouxe visibilidade e quem sabe daqui a uns anos como é que as coisas serão. Melhores ainda. E tu, como jogadora de futebol, para eu terminar a minha questão e dar a palavra aqui também ao Zé, que ele está aqui com outra questão. Tu, como jogador de futebol, vês muito longe a profissionalização do futebol feminino ou vês uma coisa para breve em Portugal? Pelo menos a primeira divisão. Para breve. Eu já tenho ideia que os clubes cerca de 4, 5 clubes já são profissionais. A maioria das jogadoras são profissionais. Acredito que num espaço de 5 anos, estou a dar 5 anos, o Campeonato Nacional, a primeira divisão, seja já profissional. Não vejo... E espero bem que seja assim, não é? Acho que temos que crescer também. Sim, vou agora interromper o Rafael, toco eu aqui num assunto que vocês os dois tocaram, eu estive aqui bem caladinho. Estás à vontade, Zé. Estás-me sempre a interromper. Estás à vontade. No crescimento do futebol feminino em Portugal, há um dado curioso, onde o Rafael tocou, que não deu ainda para ver nessas duas equipas, Sporting e Benfica, as duas a jogarem com os adeptos ainda este ano, mas eu e o Rafael até temos uma história engraçada. Antes do Rafael ingressar na aventura do futebol feminino, um dos primeiros jogos que eu vi de futebol feminino e fiquei bastante agradado foi com o Rafael, exatamente. Fomos ver logo no ano em que o Benfica criou a equipa de futebol feminino. Não sei se te recordas disso, Catarina. Houve um jogo no Restelo que foi o jogo entre o Sporting contra o Benfica. O primeiro derby da história. O primeiro derby, exatamente. E esse jogo marcou-me. Ainda hoje tenho o bilhete guardado lá em casa, porque nessa altura já vimos o Restelo cheio. Sim. Vimos o Restelo cheio e foi bom e foi agradável não ver só a família, como disseram, e ver ali os adeptos, como é um espetáculo. Sim. É um espetáculo. Dentro das 4 linhas, aquilo é um espetáculo para os adeptos e temos de nos lembrar disso. Quer seja masculino, quer seja feminino, é um espetáculo. Tenho aqui outro dado. O futebol feminino tem estado a crescer, principalmente cá em Portugal. Dado esse é que a Liga dos Campeões feminina houve uma final cá em Lisboa. E isso é bastante importante, não só para o futebol feminino, também para Portugal, para saberem que estamos cá, para saberem que o futebol feminino é valorizado aqui e que da parte do 3-4-3 esperamos que seja um crescimento muito grande, que foi, como eu disse, é um espetáculo. É um espetáculo no final das contas. E eu tenho aqui a última pergunta, que é uma pergunta do canal, não é nem minha nem do Rafael. A gente decidiu ser uma pergunta do canal e ficou assim o tema. O que é que tens a dizer sobre o esquema do tático 3-4-3? Já jogaste, se gostas? A tua opinião, basicamente. E acho que isto depende muito do adversário, não é? Não é um sistema muito comum, não. Ou é mais um 4-4-2, ou um 4-5-2, um 4-3-3. Não é assim. Isto acho que o 3-4-3, na minha opinião, eu que não sou treinadora, mas sou jogadora, acho que é mais uma forma de, quando uma equipa está a perder e precisa de ganhar, não há outra forma, e será assim essa por jogar, que é para ver se marca golos, que é o principal objetivo. Mas isto é o ponto de vista jogador, como não sou treinadora, a minha linguagem não é treinadora, mas é assim que vejo. Ainda bem que ainda tocaste nesse assunto de treinadora, que eu agora despertaste aqui outra pergunta. Aldrabão. Tu tencionas, depois de terminares a tua carreira, seguires como treinadora, mostrares às jovens jogadoras aquilo que tu viste, porque era isso do Benfica, do Sporting, do aparecimento deles, do tão pouco valorizado era o futebol feminino e do agora o que é, porque isso, pensando que não, vai sempre mexer com o psicológico de uma jovem jogadora. Quer dizer, ela passou por aquilo e eu tenho isto tudo já comigo, não é? Sim.
É assim, eu há uns anos atrás, posso confidenciar aqui uma coisa, eu fui convidada para treinar os pequeninos, os mais novos, no Benfica. Mas na altura, com o meu trabalho, não me foi possível, não tinha formas de manobra de conciliar o futebol, o treino. Pronto, entretanto acabei por recusar. Assim, seria uma coisa engraçada, porque não vejo isso como uma coisa má. Muita coisa e continuo a aprender, e mais tarde seria engraçado ensinar e poder ver a juventude, ou seja, a geração daqui a uns anos, como é que se comporta no futebol feminino, e perceber e também dizer-lhes que elas têm tudo o que se calhar não tinham há uns anos atrás, e para elas valorizarem o que têm e batalharem naquilo que gostam. Nem mais. Luís Ramalho, fica aqui a dica que quando a Diniz acabar a carreira tens aqui uma possível adjunta, portanto, se quiseres eu dou-te aqui o contacto dela, caso não a conheças. Olha, Diniz, foi um prazer ter-te aqui, Catarina, foi um prazer ter-te aqui com a gente. Acho que vais dar asas a que também mais pessoas venham falar do futebol feminino. É importante. Já tivemos aqui o Mr. Luís Ramalho que falou do futebol feminino. Tu agora, em que falaste bem, tivemos uma conversa agradável sobre o futebol feminino, vais dar asas a que no futuro mais gente também não tenha esse medo de vir falar do futebol feminino e a vergonha e não sei o quê. Portanto, olha, foi um prazer da minha parte, da parte do Zé também, foi um prazer nosso ter-te cá. Agradecemos imenso o tempo que disponibilizaste para a gente ter esta agradável conversa contigo, este momento bonito de futebol. E como te disse, espero ter-te cá no fim da época a festejarmos uma possível subida de divisão. Mas não vamos sonhar, vamos pôr os pezinhos na terra, que claro, ainda há muito para jogar. Mas olha, Zé, vou-te confessar uma coisa: a Diniz é a jogadora que mais azia tem na Barreirense. Epá, isso vai ter que ficar guardado para a próxima entrevista aqui da Diniz, tem que confessar isso também. Temos que pôr aqui na próxima entrevista que ela falar com a gente, vamos pôr: Diniz, como classificas a tua azia quando perdes? De 0 a 10. Mas vou confessar um segredo aqui aos nossos... Mas quando é de coração, toca muito mais. Quando é de coração, até os bancos no Barreirense sofrem, mais não digo. Mas pronto, olha, a sério, obrigado por tudo, foi bastante agradável. Obrigado. Desejo-te as melhores felicidades, não só esta época, porque cá estás muito bem entregue, mas sempre e para sempre, não só no futebol, mas pessoalmente. E da minha parte, também desejo a mesma coisa. Foi um prazer imenso ter-te aqui, eu não te conhecia, fiquei-te a conhecer a partir de hoje. Eu sou um admirador do futebol e, como te disse, masculino ou feminino é um espetáculo. Espero que o futebol feminino cresça, como também já referi, e da minha parte e da parte do 343 estamos gratos a tu seres a primeira jogadora a conceder-nos uma entrevista. Tal como o Luís, ficaste aqui marcado, o Luís como primeira entrevista e tu como a primeira jogadora, e da nossa parte é agradecer-te pela confiança que depositaste no nosso projeto e continuação de tudo bom para ti. Obrigada eu pelo convite. Malta, foi assim então que ficou esta a nossa entrevista com Catarina Diniz, exclusivo 343. Já sabem, não deixem de subscrever o nosso canal, deixar o vosso like e os vossos comentários. E o sininho. Ativem o sininho para não perderem nada sobre este canal. Partilhem muito para que este nosso conteúdo continue a chegar cada vez mais longe, e para continuarmos a ter momentos bonitos. A todos vocês, malta, muito obrigado. Já sabem, fiquem atentos, próximos vídeos, próximos conteúdos a surgir. Zé, um abraço aí à maltinha ou não? Um abraço a todos os subscritores aqui do 343. Estamos muito gratos pelos números que têm estado a fazer. Sim, sem dúvida. Temos estado tem sido incrível. Temos estado a ter um range, uma perspectiva muito grande do canal, e esperemos que continuemos a subir como estamos. Um abraço do 343, malta.